gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje a gente vai falar sobre o novo Código de Processo Civil, mais especificamente sobre a mediação. E aí você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com utilidade pública? Tem e muito. E sobre esse assunto a gente vai falar com a doutora Ana Sarmento. Primeiramente, muito obrigada por estar trazendo essas informações aqui pra gente. Eu que agradeço, Dânia, por essa oportunidade de falarmos, esclarecermos um pouco mais a respeito de mediação. Mediação. Muita gente em casa deve estar se perguntando o que isso tem a ver com utilidade pública. Eu queria que você explicasse o que tem a ver. Bom, eu entendo que tem tudo a ver com utilidade pública. Por quê? Porque a mediação, como método de resolução de conflitos, ela vem encabeçando o Código de Processo Civil de maneira muito ampla. Então, não é coisa de advogado, é coisa também de advogado. Porque mediar, Dânia, é gerir conflitos. Mediar é estreitar os laços, reestreitar o diálogo. Porque a primeira coisa que acontece quando a gente está numa demanda, por exemplo, é a gente perder o respeito pelo outro. A gente sabe que o conflito é inerente ao ser humano, né? De uma forma ou de outra, ou conflito positivo ou conflito negativo, nós estamos em conflito, né? Eu diria que um conflito positivo é aquele onde nós temos opiniões divergentes, mas nos respeitamos. Então, nós conseguimos traçar uma linha de diálogo onde a gente possa, sem perder o respeito mútuo, a gente chegar numa solução. Então, nós estamos mediando nesse momento. De que forma a mediação pode impactar positivamente na população, nas pessoas que precisam desse processo? Bom, uma boa pergunta. A mediação, ela cabe em tudo. Ela cabe de maneira muito ampla no direito de família, nessas situações específicas que você colocou. Por quê? Porque na lei de mediação, está muito claro no próprio Código do Processo Civil que a mediação, ela sempre é aplicada e recomendada nas situações onde você tem um contato anterior com a pessoa que está no conflito com você. Mas isso não significa dizer que ela não cabe na esfera penal, por exemplo. Nós estamos agora com a justiça restaurativa, onde a mediação está sendo amplamente trabalhada e colocada em prática. Nós temos a mediação nas relações de trabalho, nós temos a mediação na escola, nós temos a mediação na saúde, nós temos a mediação no consumidor. Então, a mediação, Dânia, ela engloba, eu diria que todos os ramos, de maneira geral, do direito. A gente tem tentado com o nosso trabalho levar a mediação de maneira mais específica ou então um pouco mais trabalhada para a área familiar, porque pela grande demanda, pelo número absurdo de processos não julgados e não sentenciados, a gente entende que precisamos criar a cultura da comunicação não violenta, que é o grande ganho com a mediação. Porque na mediação, se nós estivermos num processo de mediação, nós duas juntas é quem alinhavamos a solução. Alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa, um diálogo, para se chegar a um consenso. E a grandeza da mediação é que na mediação não tem a cultura do perde-ganha, é o ganha-ganha. Por quê, Dânia? Porque na mediação, Dânia e Ana estão no conflito. A gente, através de um terceiro imparcial, que é o mediador, que ele se reveste de técnicas e de preparo técnico, que não é... A lei diz que qualquer um, a princípio, pode ser mediador extrajudicial, mas a gente está tendo um cuidado muito grande com a qualificação técnica dessa pessoa, porque através de técnicas a pessoa vai conseguir nos direcionar para a gente retomar o diálogo. E aí, sobre essa preparação, a gente vai estar falando ainda no programa de hoje. Sim. Especificamente sobre como funciona, como é que está sendo feito, como é que a Escola Superior está tratando esse assunto. Certo. A pessoa equivocadamente foi colocada no SPC ou no Serasa por conta de uma conta de uma empresa que a pessoa nunca teve conta ali. Certo. Certo? Uma empresa de telefone colocou você no SPC e no Serasa sem você nunca ter tido vínculo com aquilo ali. Você vai entrar na justiça, tentou reclamar, tentou resolver, não conseguiu, vai entrar na justiça. Sim. A mediação também entra como um fator fortalecedor para agilizar esse processo. Também, Dânia, é uma boa colocação, porque veja só, normalmente esses processos vão para a conciliação. Se você observar, a gente diz que a mediação, ela cuida melhor das situações onde tem um vínculo anterior, mas não significa dizer que não possa
existir a mediação numa situação específica, como você colocou. Por quê? Porque, às vezes, Dânia, pode acontecer que eu tive meu nome negativado indevidamente e esteja muito chateada, esteja muito revoltada com aquela empresa. De repente, assim, por equívoco ou algum, a gente não vai entrar aqui em detalhes no mérito da questão, tudo que a pessoa gostaria de ter era um pedido de desculpa, Dânia. Às vezes não é o dano moral em si. Então, na mediação é possível você identificar. Coisa que talvez na conciliação você não consiga, porque na conciliação é muito... O conciliador, ele não é uma pessoa totalmente neutra, né? Então, a mediação serve para que a gente consiga identificar exatamente qual o cerne da questão. O que é que Dânia quer aqui? Dânia quer um dano moral, Dânia quer um pedido de desculpa. Já houve casos, e há muitos casos, porque a mediação não é novidade. A mediação a gente está com dificuldade de implementar no estado de Sergipe, mas é muito natural, porque é uma questão de cultura. Na verdade, o novo CPC vem fortalecer essa questão. Não se criou essa história da mediação. Não. Apenas está fortalecendo. Só está fortalecendo, porque, assim, por incrível que pareça, o nosso país, a nível internacional, é um dos melhores mediadores que existe. O nosso país está no ranking, como assim, absurdamente, numa qualidade muito positiva de mediação, a nível de situações internacionais. Então, nos estados do Sul, do Sudeste, até aqui no Nordeste, no Ceará, a cultura da mediação já está solidificada. Então, nós temos esse trabalho exatamente de levar para a população o conhecimento da mediação para optar por ela. Porque eu digo assim, eu não posso vender, não posso falar daquilo que eu não conheço. Como é que eu posso optar pela mediação se eu não sei o que é mediação? Então, mediar, é por isso que eu digo que é um serviço de utilidade pública, sim. Porque quando eu estou numa demanda, por exemplo, vamos para um processo de divórcio, Dânia. Nesse processo de divórcio tem partilha de bens, tem guarda de filho, tem alimentos e tem o divórcio em si. Então, nós temos 4 situações. Quando você judicializa essa situação, o que pode acontecer? O processo se arrasta anos, anos e anos. Vamos para a mediação. Na mediação, digamos lá que Maria e José não consigam se acertar a respeito da partilha de bens. Mas, bom, nós vamos conseguir aqui cuidar dos alimentos, da guarda dos filhos, mas a gente não consegue chegar no consenso. Então, o que é que judicializa ali? Apenas a partilha. Porque a mediação, você não é obrigada a cuidar de todos os pontos. Então, no processo de separação, de divórcio, quando você tem 4 ou 5 pontos, você pode mediar a respeito de 3 e 2 pontos. Se você não conseguir de maneira alguma, você vai para a judicialização. Ou seja, você já agilizou ali. Bastante. Você já deu uma qualidade de vida absurda, Dânia, porque você pensa... Evitou estresse em cada um daqueles pontos. Sim, você pensa numa situação de guarda de filhos, que é uma situação bastante complicada. Então, os direitos indisponíveis, por exemplo, em relação ao direito de família, quando existe indisponibilidade do direito pela lei, desde que o Ministério Público seja devidamente deu o seu parecer naquela mediação, porque você media comigo numa situação familiar de algum direito indisponível, esse termo de mediação vai para o Ministério Público, que dá o parecer favorável, vai para o juiz que homologa, acabou. E outra coisa muito importante, o que a gente resolve em mediação faz lei entre as partes. Ah, Ana, precisa tudo ir para a justiça? Não. A gente mediou aqui, aí a gente se acertou, você sai com o seu termo na mão, eu saio com o meu. Acabou. Aí Tânia não cumpre, ou Ana não cumpre. Aí quem não cumprir a outra parte, pega aquele título executivo extrajudicial e vai para a justiça. Aí se a gente diz assim, não, vamos homologar em juízo, a gente manda, é homologado, e aí você tem um título executivo judicial. Então, daí a grande importância das pessoas entenderem que é um ganho absurdo, é uma economia processual, economia em valores monetariamente. A mediação, apesar de alguns colegas ainda terem uma resistência muito grande, como eu estava colocando para você em off, na mediação, a presença do advogado muitas vezes se faz indispensável, dependendo do tipo de direito. Mas há essa resistência porque muita gente está achando que o mediador vai tomar o lugar do advogado. São funções totalmente diferentes. Até porque para ser mediador não precisa ser advogado. Qualquer pessoa que tenha, por exemplo, existem especificidades. A lei de mediação, em seu artigo 9º, diz que basta que você seja capaz e maior de idade para você ser mediador extrajudicial. Para você ser mediador judicial, você tem que ter no mínimo de qualquer graduação. Eu não posso me colocar numa mediação sem ter o devido preparo técnico para isso. Você tem que ter a capacitação, Dânia. A gente tem que se oportunizar, conhecer para trabalhar melhor, porque senão banaliza, né? Então, assim, a mediação é uma técnica maravilhosa se ela for muito bem aplicada, como tudo na vida.
né? Então, a mediação, ela está vindo não só para desjudicializar os processos. Existe uma fala, assim, que já está se tornando enfadonha e cansativa. Ah, não, a mediação está aí para evitar os processos. Não. A mediação está aí também para evitar os processos. A mediação está aí para trabalhar nos processos que estão em andamento. Ah, você tem um processo, Dânia, que tem 5, 6 anos, está lá parado, ou então está para sentença. Há um ano e pouco. Você pode mediar nesse processo. Como assim? Pode. O seu advogado, o advogado das partes fazem uma petição, informam ao juiz que querem pedir suspensão e leva ele para mediar. Ou seja, acho que a maior vantagem disso, além dessa questão de dar maior agilidade, de desempacar aqueles processos que estão ali anos e anos sem uma solução, é criar a cultura da do mediação. entendimento. Com certeza. A gente trabalha... Perfeito. Perfeito. A gente trabalha, o nosso trabalho hoje é que as pessoas compreendam que não cabe mais a comunicação violenta. A gente tem que trabalhar na comunicação não violenta. Existem pessoas, inclusive, que estão assim, se aprofundando de maneira absurda nesse tema. Né? Por quê? Porque a gente tem que entender que muitas vezes a falta de diálogo é que impossibilita que você chegue... Não é o acordo, que a finalidade da mediação não é acordo, é o consenso. Porque assim, Dânia, numa situação de conciliação, às vezes tem um acordo, mas alguém sai muito mais insatisfeito do que o outro. Na sentença, alguém sai muito satisfeito, às vezes alguém sai muito insatisfeito numa sentença judicial. Na mediação, não. Nós saímos satisfeitas. Por quê? Porque é Dânia e Ana que juntas se encontram. A solução, aí você vai dizer, então, é mágica, é terapia. Isso não quer dizer que um não vai ter que abrir mão de alguma coisa, até porque isso faz parte mesmo do entendimento. Um abre mão de uma coisa que não tenha tanta importância e que é de muita importância para o outro, e aí vai se conduzindo esse diálogo, lógico, com todo o monitoramento e o suporte da mediação, até se chegar a um consenso, ou seja, os dois vão sair ali felizes, pensando, olha, eu poderia ter que esperar 2, 3, 4, 5, 6 anos para chegar aqui com uma coisa muito mais simples, que é o diálogo e o entendimento. Daqui a pouco a gente vai continuar com o nosso bate-papo aqui com a Ana Sarmento, depois do intervalo de 2 minutos.